Programa Mário Rica. Estamos aqui mais um programa Mário Rica, Rádio Trianon 740. Olha que tá alto, abaixa só um pouquinho aqui para mim. Obrigado. Estamos aqui pela Rádio Trianon 740, estamos pela 810 de Santos, estamos no Instagram ao vivo, Facebook, pelo YouTube. Aliás, viu, gente, do YouTube, entra lá, se inscreva no canal, dá aquele toque no sininho, vamos participar do programa. O pessoal tem mandado e-mails, eu tenho dado aqui o telefone da rádio, 3289-3580. Ligue ao vivo que nós vamos colocar você no ar e fazer a pergunta para o nosso convidado. Eu gostaria hoje também de dar um abraço para o Paris Prêmio, é uma loja lá eu tive o prazer de conhecer ontem, na Avenida Jandira, esquina com a Maracatins. É um brilho dos olhos, viu, gente? Cada carro, eu que sou, já no programa nós já falamos, eu sou muito ligado em carros, mas cada carro, viu, gente? A Paris Prêmio, parabéns pela loja, um abraço ao Roger, ao Alexandre, vale a pena, entra lá no Instagram deles, parispremio.com.br, é mais uma loja em Moema. Olha, lindos, eu não vou aqui fazer propaganda dos carros, mas é Porsche, é Mercedes, é uns carros lá que, olha, é o colírio dos nossos olhos. Um abração, Roger, sucesso para vocês aí, viu? Um abração, Paris Prêmio em Moema. Um abraço aí a todos, aliás, um abraço aí para a Mazé que está nos assistindo, um abraço também para o Marcos Porta, que, aliás, você está convidado, porque eu vou falar com ele sobre segurança logo, logo, e já é meu convidado aqui do programa, Marcos Porta, para falar de segurança. E hoje também eu estou com um amigo, aliás, colega de trabalho, já é colega de grande data, e foi ex-presidente aqui da OAB seccional Ipiranga, tem um caminho longo aí na advocacia, é o doutor Paulo Machado. O Paulo aqui, pô, já é amigo da casa, e hoje eu estou convidando ele para falar sobre problemas condominiais, ou seja, problema de condomínio, principalmente na pandemia, houve muitos problemas, aí houveram, né? Agora parece que já passou. Paulo, meu boa tarde, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Realmente você vem engrandecer o programa aqui, tenho certeza que você tem muito o que falar sobre isso. O Paulo, ele já foi, como eu disse, até dezembro, né, Paulo? Foi. Até dezembro ele era presidente aqui da OAB do Ipiranga, subseção, ele é presidente de várias comissões institucionais no Poder Judiciário. Bom, se eu ler o currículo aqui, Paulo, eu não vou fazer entrevista, porque eu estou vendo aqui, é muita coisa que o Paulo, ele está habilitado, é um colega, é um amigo, e ele está habilitado a falar sobre condomínio. Hoje nós vamos falar sobre a área condominial, não é isso? Isso aí. Bom, primeiro, boa tarde para você, todos os seus ouvintes. Queria te agradecer, Mário, pelo convite. Realmente nós temos uma amizade já há alguns anos, mas eu me sinto lisonjeado, especialmente porque você tem trazido pessoas de peso aqui, né? Né? E você é uma pessoa de peso. Então, ontem ainda acompanhei a entrevista da doutora, falando da ginecologista. Ginecologista, ontem nós falamos sobre a menopausa, ontem. Depois tivemos um outro colega também que falou sobre leis eleitorais. Sim. Nós tivemos muita chamada a respeito. O doutor Nava, o Doutor Leandro Nava esteve aqui. Isso. Doutora Cíntia, Luciana Linares, a Cíntia, todo o pessoal que tem nos ajudado aqui a compor o programa. E sempre com assunto, com a prestação de serviço, viu, gente? Aqui o intuito realmente é levar a vocês a informação, tanto na advocacia como na área médica, como de sexta-feira, agora nós abrimos espaço para o pessoal de teatro. Perfeito. Nossa, que bom. Ótimo. Incentivo ao teatro. Ótimo. Então o pessoal e o teatro, você sabe que a gente fala, está voltando, mas ele movimenta muita coisa, porque você vai ao teatro, você movimenta o aplicativo para o transporte, o restaurante, porque depois do teatro tem o restaurante, depois vem o vinho, que inclusive nós temos a Casa Valduga, que vai estar provavelmente com a gente essa semana, semana que vem, quer dizer, envolve o vinho, ou seja, movimento. Quando a gente fala de teatro, a gente acaba movimentando a cidade de São Paulo. E faz parte, né, do nosso circuito, né? São Paulo é uma
uma grande metrópole que leva tudo Para isso. quem Né? está nos ouvindo fora de São Paulo e não conhece São Paulo, venha no centro de São Paulo. Nós estamos aqui na Paulista, é um centro, ainda é uma das principais avenidas aqui de São Paulo. Verdade. Avenida, hoje nós temos a Berrini, hoje nós temos a Faria Lima, né? Sim. Que na época era a Paulista, Sabe foi que líder. o próprio bairro do Ipiranga hoje tem de tudo lá, né? E, inclusive, parece uma segunda Vila Madalena já. Por tá? falar nisso, Paulo, fugindo até do nosso contexto, como é Sim. que está o Ipiranga com relação ao museu? O museu, ele reinaugura ou já inaugurou? Agora é Não, 7 de setembro. na verdade, as festividades começam agora, pelo bicentenário e a reinauguração do museu. Então, até dia 11, se eu não me engano, teremos diversas festividades. Estive ontem com o administrador do Parque da Independência, o meu amigo Wagner Spolon, que somos amigos até antes mesmo dele ser administrador, e ele estava me contando o desafio que tem sido, né? Porque ali não é muito fácil. Eu tenho acompanhado por fazer fotos, tudo. porque eu participo de alguns grupos, e eu Sim. vi que o museu ficou lindo, né? Tá muito bonito, tá muito bonito. A nossa atual presidente esteve lá recentemente, disse que tá fantástico. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar, mas eu vou lá. É, porque a subseção do Ipiranga tem a nova presidente, né? A Sim. doutora Sim, Daniela. a doutora Daniela dos Reis. Está fazendo um bonito trabalho lá também. Realmente, Mário, a OAB trouxe para a minha vida, já há muitos anos, um círculo de amizades muito bom, e que inclusive inclui você. Obrigado. Né? Nós nos conhecemos através das comissões temáticas e outras coisas, pudemos trabalhar juntos na ordem, e eu tive o privilégio lá do período de 2019 até 2021, o triênio, estar como presidente da subseção. E foi, sem dúvida, uma experiência fantástica, até por estar num bairro histórico, né? A OAB Ipiranga fica a 3 quarteirões do Museu do Ipiranga. Está bem perto, ali na Rua dos Patriotas. Muito encostadinho. E a gente fórum também está ali. Sim, o fórum é um quarteirão da subseção. E a gente teve uma relação excelente com várias instituições, né, do nosso bairro. Eu procurei, junto com a minha diretoria, reunir uma série de situações, não só para o advogado. Porque o Ipiranga, te cortando um pouco, mas o Ipiranga é um bairro aqui de São Paulo, para quem está fora, quem está em Santos, quem está em São José dos Campos, o Ipiranga é um bairro de São Paulo, mas ele é um bairro, até o ipiranguista, bom, eu sei porque eu também nasci no Ipiranga, Sim. embora eu seja do lado de Moema, mas eu nasci no Ipiranga. Sim. Mas o ipiranguista, ele não sai, ele tem uma coisa que é radiado no Ipiranga, né? Verdade. O verdadeiro ipiranguista, ele não sai, ele está ali, existe uma cultura, é um museu, é a OAB, é o fórum do lado, parece que é uma casa, todo um do lado do outro, né? E quem mora no bairro do Ipiranga tem um verdadeiro ciúmes de tudo ali. Quem nasce, eu sou nascido, criado no bairro do Ipiranga, isso já vem de família, meu pai nasceu, né, no bairro do Ipiranga, ali na Rua do Fico. Aliás, mando um abraço pro meu pai, Dr. Roberto Machado, que também é advogado. Você vem de uma família de advogado. A minha mãe também é dali do bairro, foi criança para lá. Então existe essa paixão por todo ipiranguista. Isso é uma coisa... parece às vezes até uma cidade do interior, todo mundo se conhece. É isso que eu quis dizer, o Ipiranga é um bairro diferenciado, né? Sim. E ali na OAB nós temos hoje quase 2.000 advogados inscritos, né, na nossa subseção. Então é uma subseção muito acolhedora. Aliás, se você me permite, Mário, eu queria até mandar um abraço para a minha diretoria, que me acompanhou naquele período, que foi a minha vice-presidente, a doutora Daniela dos Reis, que hoje me sucedeu. O meu amigo doutor Alessandro, que hoje é o vice-presidente da subseção. O doutor Jorgeto, que era meu tesoureiro, hoje ele é secretário-geral. É uma família. Vocês viram que houve a competição para a eleição, né? Sim, que é bem acirrada. É bem acirrada, mas o respeito... Sim. Você vê, a minha... secretária-geral na época, Ana Paula, estava lá na Espanha, mas está acompanhando todas as coisas daqui. E a atual diretoria, que também é maravilhosa, que inclui ainda a doutora Annelise, que você conhece. Opa, doutora Annelise. E também a doutora Érica, que é um amor de pessoa. Então nós estamos muito bem cercados ali, com uma subseção muito bem estruturada,
E, sem dúvida nenhuma, foi um grande privilégio para mim e acho que brindou a minha carreira já de 32 anos de profissão. Tá aí, né? Doutor Paulo Machado, aliás, e com essa experiência toda e tudo, por que você buscou a área condominial no segmento do seu trabalho? Olha, eu trabalho muito na área civil, família, eu sempre fui apaixonado por essas áreas, especialmente por algo que eu tenho em meu coração desde que eu fui advogar, que é ajudar as pessoas. Lógico que nós precisamos ganhar dinheiro, né? É a nossa profissão, mas eu sempre tive essa intenção de ajudar as pessoas de alguma forma. E a nossa profissão permite isso, né? As pessoas eles chegam no nosso escritório desesperadas. Verdade. Você que mexe muito com imóvel, a pessoa chega dizendo, doutor Mário, perdi meu imóvel. Calma, vamos resolver. Vamos, calma que não está perdido nada, ainda vamos trabalhar. E a área condominial foi uma coisa assim, eu tinha uma senhora muito amiga até da minha igreja, dona Olga, um dia ela me convidou para administrar o prédio dela, ela era síndica, e ela falou, Paulo, preciso da sua ajuda na área jurídica. E eu fui auxiliá-la, e foi uma paixão, comecei a gostar muito do tratar com as pessoas. E você sabe que eu costumo dizer, se você faz o que gosta, você não vai trabalhar nenhum dia, né? E é isso. Foi uma experiência fantástica e a partir daí eu comecei a me dedicar a isso. E eu acho que o pior período das administradoras e do tratar do condomínio realmente foi esse período de pandemia, que a coisa não foi fácil, né? Mas passou, a pandemia existe, ela está, vamos dizer, lógico, controlada, sim, mas aquele período crítico que foi o ano passado, ano retrasado, quer dizer, o que isso refletiu no condomínio, assim, o teu... Olha, Mário, financeiramente, acho que... Não, a inadimplência deve ter aumentado. Sim, também. Eu acho que, graças a Deus, as coisas melhoraram. Houve já uma flexibilização muito grande das regras que haviam ali. Mas o que aconteceu? Tudo era muito novo. Ninguém sabia de nada. E, de repente, quando houveram as restrições, os próprios síndicos não sabiam o que fazer. Então, o que eu Ninguém estava preparado para isso. Então, por exemplo, vamos dizer, o síndico fala, olha, eu vou fechar a academia, eu vou fechar a área comum. Isso por uma orientação até de decretos que tinha muita coisa pela imprensa também. Sim, e nem todo mundo tem a visão de que era necessário fazer aquilo. Então começaram a haver brigas. Não, mas espera um pouco, eu quero usar a minha academia. Tá, mas está fechada. Não está fechada. Eu sou proprietário aqui também, eu também quero. Isso virou uma confusão terrível. Na época eu trabalhava numa administradora e os pareceres que a gente tinha que dar não tinha sequer qualquer referência anterior, porque nunca tinha acontecido isso. Então tivemos vários problemas. Cheguei aí para a delegacia com o síndico para tentar ajudar, porque haviam denúncias e outras confusões que houveram. Hoje a coisa está melhor, houve a flexibilização. Hoje tem uma conscientização maior também, sim, né? Eu acho que a grande vantagem de tudo isso é que houve essa conscientização. As pessoas perceberam que você está suscetível a, de repente, se contaminar por alguma coisa, não só pelo coronavírus. Então, muita gente ainda usa a máscara, que eu também acho importante. O álcool gel virou quase que uma prática. O álcool gel ainda está... Bom, eu, pelo menos, nos restaurantes, tudo, ainda tenho visto o álcool gel. É essencial. A máscara já deram uma... Mas você sabe que há alguns anos atrás, 2013, 2014, eu tive a oportunidade de visitar a China. Lá já é esse costume na China. Fiquei 2 meses lá. E as pessoas todas usando máscara. Na China, eles têm aquela mentalidade que não é que ele está se protegendo. Ele coloca a máscara para proteger o próximo. A mentalidade é o contrário, né? Estou te protegendo colocando a máscara. Exato. Eu achava muito engraçado, pode te falar a verdade, porque era tão fora da nossa realidade, e a minha irmã na época, com meu cunhado moravam lá, minhas sobrinhas, então eu fiquei esse período lá, e era até estranho, porque eles tiravam foto de máscara, e eu dava risada, eu falei para minha irmã, pô, eles estão tirando foto de máscara, quem que vai ver? Só que agora nós fazemos as mesmas coisas. Então, é uma questão de conscientização. Há 10, 12 anos atrás, eu achei engraçadíssimo. Hoje eu entendo o que eles estavam fazendo. E eu acho que isso vai permanecer ainda por um bom tempo. Mesmo terminando a pandemia, eu acho que terminando, não sei se termina de zerado, mas que realmente a pessoa vai continuar usando máscara. Controle já, né, Mário? E eu sei que na China
tem um conhecimento que ele é em respeito ao próximo. Sim. Então, quer dizer, é uma mentalidade diferente, né? Sim. Eu estou te respeitando usando a máscara, né? Realmente lá eles têm uma visão, uma outra cultura, é uma situação totalmente diferente lá, que uma hora até podemos conversar sobre isso, mas é algo que... O Brasil ainda está longe de entender isso. Aí é uma questão cultural, né? É uma cultura milenar, totalmente é outra. diferente. Mas foi fantástica a viagem É lá, ótimo, viu? né? E quais são as maiores reclamações de condomínio hoje? O que você me atribui, assim, o que hoje... Porque, veja bem, a gente fala do Brasil, a gente fala de presidente, agora em época de eleição, Sim. Senado, presidência, vereador, deputado, ou seja, ninguém se entende, um partido vai para outro. Quer dizer, é esse Brasil que conhecemos, Sim. Eu nasci vendo isso e vou morrer vendo isso. Eu também. E eu às vezes comparo, às vezes eu falo isso no meu escritório, que a pessoa fala, mas é corrupto aqui, corrupto ali, ou então é panelinhas aqui, é panelinha. Mas veja bem, eu falo, gente, se um condomínio que geralmente é composto por 5, 6 pessoas, que seria o síndico, subsíndico, conselheiro, tesoureiro, ou seja, eles já não se entendem. Uhum. Ou então, se entendem, às vezes virou panelinha que o condômino não entende. Sim. Se aumenta o condomínio, já acham que estão levando. Se deixa de fazer as obras, está levando e não está. Né? Se o condomínio tiver baixo demais, é porque não estão fazendo nada. Se tiver alto, alguém... Como é que é isso? Então você veja que quando a gente fala em pessoas, quando a gente fala em administração, quando a gente fala em mais de uma pessoa, ou seja, um grupo, começa a polêmica, né? Então, se num condomínio, o que eu quero dizer, se num condomínio já dá esse barulho todo, Sim. Imagina o condomínio chamado Brasil. É verdade. A minha avó era uma pessoa muito sábia, apesar de analfabeta. E ela dizia uma frase que eu nunca me esqueci, ela morreu há mais de 30 anos. Ela dizia que se é difícil a gente governar uma casa, imagina você governar uma nação. Porque é verdade. É verdade. A nossa própria casa, às vezes, é difícil. Né? Você tem várias despesas. Cada filho pensa uma coisa, a mãe pensa de um jeito, o pai diz sim, a mãe diz não, ou então vice-versa. E é difícil, gente, né? O nosso próprio escritório, as coisas que acontecem, a nossa profissão é extremamente ativa, a gente não tem uma monotonia, e a nação é da mesma forma, né? Não estou defendendo nenhum tipo de governo, qualquer deles tem a dificuldade necessária, né? Eu vou pedir licença um instante, que já estão me fazendo sinal aqui, que um breve intervalo, nosso papo tá bom, mas vamos para o intervalo aí, Isaac, por favor. Você está ouvindo pela Rádio Trianon, programa Mário Rica. Oferecimento Rica, regularização de imóveis e GRX Construtora. Você pode acompanhar a programação Trianon com som 100% digital pela internet radiotrianon.com.br ou em seu celular pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet. Fique sempre ligado com a programação Trianon, a mais paulista das rádios. Regularize o seu imóvel agora. Evite problemas com a fiscalização e aproveite a anistia na cidade de São Paulo. Fale com a Rica Regularização de Imóveis. 5587-1616. Prefeitura, Projeto de Bombeiros, CETESB, Vigilância Sanitária. Ligue para a Rica para saber se seu imóvel está regular ou para tirar a licença do seu comércio. Fale com a Rica. 5587-1616. Fale com Mário Rica ou pelo Google Rica Regularização. Qualidade, variedade, prazo e preço baixo, quem tem é o Depósito Zona Sul. Aqui você encontra a maior linha de pisos e revestimentos, tinta Souvenir e Sherwin-Williams, impermeabilizantes, pias e gabinetes e muito mais, com a entrega mais rápida de São Paulo. Depósito Zona Sul, onde você compra e retira na hora, na Avenida Interlagos 1400, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 21 horas, sábados até às 19 e domingos e feriados das 8 às 17 horas. Você está ouvindo pela Rádio Trianon, programa Mário Rica. Oferecimento Rica, regularização de imóveis e GRX Construtora. E aí, pessoal, voltando aqui com o programa Mário Rica, eu estou com o Dr. Paulo Machado, nós estamos falando sobre
condomínio. É um ex-presidente aqui da OAB, aqui de São Paulo, da subseção Ipiranga. Estamos tendo o prazer de recebê-lo. E eu deixei no ar a pergunta: quais são as principais reclamações dentro de um condomínio, Paulo? Olha, Mário, isso eu posso te dizer que é quase que unânime. Mesmo com a pandemia ou sem a pandemia, os problemas são bem parecidos. O que aconteceu é que eles se agravaram um pouco mais até pelo home office. Mas o que mais se reclama são 3 coisas: barulho, latido de cachorro e o bendito ou a bendita garagem, onde dá muito problema. Um vai lá e coloca às vezes na garagem do outro. Nós temos vários tipos, depende de cada condomínio. Ou então ele não põe dentro da faixa amarela, ele já deixa um pouco de lado, aí outro para sair. Existem vários tipos de condomínio e as garagens, algumas são demarcadas, outras não. Por exemplo, o condomínio onde eu moro, ela é livre. Separa porque todas as vagas são iguais. Então, para quem tem um carro um pouco maior, então não, separa onde você quiser. Então não existe muito problema. O que às vezes ocorre é o que você está falando. O cara para a faixa fora da faixa, atrapalha o outro para parar. Foi descarregar o supermercado, ele já para perto do elevador e já atrapalha uns 2 ou 3. Exatamente. São coisas que infelizmente às vezes acontecem. Ó, a ligação aqui, vamos só. Uma ligação, pode soltar, Isaac. Alô? Boa tarde. Boa tarde, da onde fala? Meu nome é Esther, eu sou colega do Paulo, né, doutor Paulo, e quero parabenizar vocês aí pelo tema abordado, viu? Obrigado, Estela. Obrigado, Estela. Tá, para marcar presença aí. Uma ótima tarde aí e continuem oferecendo bons assuntos aí para a população, tá bom? Olha, muito obrigado pela participação. Avisa o pessoal para essa entrevista vai estar no YouTube, para se cadastrar lá no nosso canal, programa Mário Rica. Obrigado, viu, Esther? Combinado, obrigado, bom trabalho por aí. Obrigado, tchau, tchau. Obrigadão. Aí, tá vendo? A Esther é minha amiga de, sei lá, 30 e tantos anos. Começamos trabalhando praticamente juntos. Nem parece que você tem 40, né, Paulo? Quase 60, já 59. É mais novo que eu, olha lá. E aí você estava falando do problema das garagens. Ou seja, então, cachorro ainda é um problema, apesar que está liberado alguns cachorros. Hoje está duro de despejar. Eu sou do tempo que despejavam um cachorro, né? Não, com esse cachorro você não entra no condomínio. Na verdade, Mário, o cachorro hoje, para muitas pessoas, virou quase que um membro da família. Então, essa liberação ocorreu, inclusive... O meu já é membro da família, eu moro com ele, me dou bem com ele. Ele não briga comigo, eu me dou bem com ele, não reclama, ele me suporta, eu posso falar o que eu quiser pra ele, depois ele tá sempre alegre. Sempre alegre, ainda vem... Você pode dar uma bronca que na sequência... Eu dou bronca, ele não responde e ainda fica alegre. Quer dizer, meu dog é o Paçoca, eu tenho o Paçoquinha, e o Paçoca é de primeira linha, viu? Ele tá tranquilo. Sabe o que eu penso, e isso é um pensamento totalmente meu, acabou havendo um exagero no número de cachorros dentro do condomínio. No meu andar, eu acho que tem 5 ou 6 cachorros. Então, com o evento aí do home office, as pessoas, muita gente começou a reclamar. Meu, estou em uma reunião... Mas não tem alguma jurisprudência, alguma coisa de despejo de cachorro? Não, atualmente não, porque já tem até uma lei que regulamenta isso. Então, não, digo em termos de quantidade. Se eu quiser ter 3, 4 cachorros, não tem problema. Na verdade, tudo que você faz dentro da sua unidade, desde que ela não atrapalhe o seu vizinho, é permitido. Por exemplo, um dos problemas que ocorre muito dentro de condomínio é cheiro de cigarro. Às vezes a pessoa fuma charuto. A janela de baixo, ele está fumando no quarto dele, só para a janela de cima. Na verdade, mas eu estou dentro da minha unidade. Ok. Realmente ele está dentro da unidade dele, é um direito dele, desde que não afete a saúde do outro. Então, isso é uma determinação, até a gente tem isso no próprio Código Civil, de que qualquer ato, porque você tem o direito da sua propriedade, desde que não infrinja nenhuma norma do condomínio. Porque o que a gente tem que pensar é que o condomínio tem as suas normas, né, tem o seu regimento interno, e isso também precisa ser respeitado. Então, essa questão de cachorros em excesso ou tudo mais, muitas vezes está ali
determinado no próprio regimento interno. Tá certo. É um assunto delicado e que dá muito Bom, e aí para resolver problema. esses conflitos no condomínio, o que você sugere? Antes que a gente fale em justiça, antes que a gente Sim. fale em intimações, ou seja, um bom síndico, pela tua experiência, Sim. antes que chegue na nossa área do direito, qual é o bom Olha, senso? Mário, eu acho que sempre uma boa conversa é o ideal. A gente tentar conversar com o vizinho ou com quem está te criando algum tipo de problema. Se não for possível, porque a gente às vezes não tem liberdade, às vezes não quer criar um problema com o vizinho, você está ali todo dia, você encontra a pessoa, é às vezes O desagradável. síndico já começa a ser mal visto, às vezes, aí confunde a vida do síndico também. Então, o ideal é que a gente primeiro tente conversar. Se não for possível, vá falar com o síndico. Olha, eu estou com esse problema aqui. Seria possível dar um alerta lá para a pessoa, né, como se fosse um comunicado. Olha, estão reclamando do barulho, do cheiro do cigarro, de qualquer coisa que possa, vamos dizer assim, ajudar nesse impasse. Não havendo essa solução, aí você tem que realmente entrar com um pedido para que seja advertida a pessoa. É justo. Foi advertida por 3 vezes e ela continua Tem a infringindo, multa, tal, aí vai. tem a multa. E a atribuição do síndico, quer dizer, quais são as atribuições do síndico? Eu estou fazendo essas perguntas aqui, gente, Sim. eu também sou advogado, eu também atuo na mesma área que o Paulo, Sim. mas é verdade. importante para que o ouvinte entenda, porque às vezes tem gente que confunde o síndico como pai, como um jurista, ou como salvador da pátria, ou como ele é um condômino, tanto quanto você, Sim. e na maioria das vezes, até às vezes ele paga a cota condominal ou não, mas mas ele tem seu horário de lazer também, né? Porque de repente ele está lá na hora de dormir, ele recebe um telefonema, quer dizer, cada síndico trabalha de uma forma. Mas A função principal, ou as funções principais de um síndico, primeiro é representar legalmente, juridicamente o condomínio. ele E é uma responsabilidade bastante grande, né? Às vezes as pessoas não têm noção, mas qualquer coisa que ocorra dentro do condomínio, na esfera civil ou criminal, indenizatória, o que síndico for, tem o que estar síndico presente. sempre está presente, está à frente daquela aliás, situação. agora nós tivemos um suicídio aí num prédio aí em Moema, aonde o síndico ele tem que acompanhar a delegacia, perito. Quer dizer, nessa hora ele não quer, realmente ele fala, puxa, mas o que o síndico tem a ver com isso? Ele tem tudo a ver com isso. Porque ele é o representante legal do prédio. Simples assim. E hoje muita gente foge também de querer ser síndico, né? Tem prédios que é uma briga para arrumar um síndico, né? Eles fazem lobby para arrumar um síndico. E você sabe que nessa época de pandemia, onde os síndicos não podiam nem sequer fazer uma assembleia, porque ninguém estava preparado nem fazer uma assembleia virtual, os síndicos, e eu sempre aconselhei aos síndicos que tivessem tudo feito juntamente com o seu conselho, para não ficar sozinho. Ele teve que baixar algumas determinações também para preservação do direito dele. Porque vamos dizer que o cara estava com Covid, não informou e falou, mesmo que eu tô nem aí. Se alguém denunciar o síndico dizendo assim, olha, você sabia que esse cara aqui estava com Covid e permitiu que ele usasse todas as áreas e transmitiu o Covid para os outros. Ele pode até responder criminalmente, porque tem aquela questão da lei de doenças contagiosas e tudo mais, que ele acaba sendo responsável. Isso é mais um problema que deu durante a pandemia. Teve um condomínio que a pessoa, o síndico teve que barrar as obras, falou, olha, temos que parar por enquanto. A pessoa falou, não, eu vou entrar no condomínio com os meus prestadores de serviço, o senhor querendo ou não. Pronto, criou um problema jurídico. E botou num livro de reclamação. Eu vou entrar, eu quero ver quem vai me impedir. O que foi preciso para que esse síndico se preservasse? Entrar na justiça para tentar salvaguardar os direitos dele, mesmo que ele perdesse, mesmo que o juiz dissesse, olha, ela pode entrar. Mas eu tenho aqui um documento onde o juiz está autorizando. Para não se criar um impasse e não trazer uma responsabilidade para esse síndico. Sem contar as inimizades que se criam no condomínio. Sim, porque nem todo mundo está satisfeito, nem todo mundo tem pessoas que andam pelo condomínio para dizer, olha, essa luz está queimada, esse fio está não sei o quê. Pessoas que às vezes não tem nada, ele está lá o dia inteiro e ele está... Agora, quando ninguém quer ser síndico, é o que acontece, geralmente, às vezes, ninguém quer ser síndico no prédio. E aí, o administrador orienta, olha, então precisamos ir para um síndico profissional.
Eu entendo o que seria um síndico profissional. Você é a favor ou contra o síndico profissional? Funciona ou não funciona? Eu sou muito a favor do síndico profissional, Mário. Eu acho que o síndico profissional, ele tira um pouco da carga daquele síndico que muitas vezes não tem o preparo que um síndico profissional tem. Eu acho que o síndico profissional traz uma certa tranquilidade para o condomínio, porque ele tem um preparo para a gestão de uma forma geral, tem a experiência, porque às vezes ele é síndico em até mais de um prédio, né? E eu acho que existe algo que você até comentou, da questão da inimizade. Eu sou síndico e você é meu vizinho, aí você está com um problema lá, e como que eu chego em você? Mário, poxa, você está com esse problema aqui, assim, assim. Você pode se chatear comigo. Então, essa impessoalidade que o próprio síndico profissional tem é muito melhor. Ele é imparcial nas situações. Eu não conheço esse cara, ele não é meu vizinho, eu não jogo bola com ele lá na quadra. Então, eu penso que o síndico profissional, e hoje é uma das profissões que tem crescido muito, porque o número de prédios... Eles ganham, ele tem um salário, tudo. Sim. É um síndico profissional. Sim. Só que existe aquela coisa impessoal que você está falando com alguém que... sei lá, ele não está convivendo dentro do prédio. Isso. Então tem gente a favor do síndico profissional. Sim. Há os prédios que deu certo, mas tem prédio que não deu certo. Já teve prédio que não deu certo, até pelo custo que às vezes pode gerar, mas eu penso que ainda é a melhor solução. Tem alguns prédios que, como a portaria remota, né, de colocar o dedo daquela... E aí o próprio morador libera a portaria. Isso, muita gente é contra, outros são a favor. Quer dizer, como no direito, né, Mário, a gente está acostumado, tem os prós e os contras, né? Tem que abrir mão de alguma coisa em prol de outro, não tem jeito. Mas os maiores problemas e as dificuldades do síndico, você diria que seria o quê? Realmente a gestão de um modo geral, tá? Essa dificuldade no tratar com as pessoas, porque o bem comum ele tem que imperar. Ele não pode ser em favor apenas de um ou de outro. Então, para isso, sempre eu falo, olha sempre a convenção, o regimento interno, procura respeitar as regras. E aquilo que eventualmente não tiver, porque às vezes tem regimentos internos antigos ou convenções antigas, vamos atualizar. Né? Faz uma Assembleia Geral, olha, nós estamos com algumas sugestões. Então, às vezes a pessoa, mas isso aqui não consta do nosso regimento. Bom, consta da lei, que a lei é muito maior? Não consta também. Então, vamos fazer uma Assembleia, o síndico, que é uma de suas atribuições, convoca uma Assembleia e vamos conversar. Olha, estão sugerindo tal Mas coisa. também acontece, né, Paulo, que no dia que é convocada essa Assembleia, às vezes, geralmente aquele que reclamou, aquele que fez aquela vistoria, aquele que falou mal do síndico, Ele não vai. Ele não vai. Não vai. E tanto é que as assembleias, pela minha experiência e pela sua, eu acho que é a mesma coisa, porque são os prédios, se convoca uma assembleia para 100 condôminos, e aparecem 8, 10, 5, ou às vezes só a equipe de aprovações. E nós temos... depois o pior, né? Aprovam alguma coisa. Sim. E aquele que não compareceu se vê no direito de reclamar. Não, e às vezes entra na justiça e é difícil derrubar uma ata convocada, bem convocada. Difícil. Uma ata que foi convocada. Sim. E compareceu, primeira chamada, segunda chamada, deliberou o caso, fica difícil derrubar depois. Claro que a gente respeita até por determinações legais, o quórum de cada decisão, né? Dependendo do que é feito, a gente tem que é possível aprovar ou não. Mas é muito comum depois o cara vir reclamar. O condômino falar, não quando concordo. decidiram isso? Na Assembleia. Mas eu não fui convocado. Tá lá, você olha. A menos quando é o caso de mudança de fachada, mudança de... Sim. Aí já entra um pouco da obrigatoriedade o que precisa, quantos precisam ter numa Assembleia para mudar a fachada do prédio, mudar a cor do prédio. Então, as fachadas, de um modo geral, nós temos dois problemas. Primeiro, nós precisamos que o próprio condomínio delibere sobre isso e também precisa ver se a prefeitura libera. Porque a prefeitura também interfere nessa questão da fachada. Nós temos até o problema do Compresp quando Exatamente. Quer dizer, nós temos aí os tombamentos. Você pode até ter o quórum completo,
fazer a aprovação, mas se a prefeitura não aceitar, então isso também é um grande problema nos condomínios. Não dá pra, por exemplo, ali no Ipiranga, até onde meu pai mora, um condomínio muito bom, ele foi síndico aí por 8 anos, agora tá na mão de um outro síndico, aliás, muito dedicado. Ali os prédios são todos tombados, porque são próximos ao museu. Tudo área envoltória. A dificuldade para você mexer em alguma coisa ali é muito grande. E a prefeitura, que aliás, o subprefeito atual lá, o Almeida, é uma pessoa extremamente correta, e ele busca trazer tudo muito certinho. É um subprefeito, assim como o anterior, o Caio Luz, que era um... Aliás, ele tá para vir aqui, é o Caio Luz. Ah, ele virá aqui, ótimo. O Caio é uma pessoa fantástica. O Caio Luz, ele também vinha na mesma linha, juntamente com o Almeida, e eles têm um cuidado, um tratar, e eles te recebem justamente para ajudar nessas coisas. Olha, Paulo, isso aqui é possível fazer, isso aqui não é possível. Nós fizemos uma parceria quando eu era presidente da subseção Ipiranga, junto com a subprefeitura, justamente para ter esse tratar das pessoas, para facilitar. Ninguém pede nada, nunca, jamais eu aceitaria que alguém pedisse para se fazer algo errado, e muito menos eles. Mas são pessoas que nos orientam da forma correta. E por falar em orientação, e por falar em imóvel, e por falar em regularização, eu não posso deixar de falar da rica regularização de imóveis. Você que está com problema de projeto, você que está com problema tipo esse que o Dr. Paulo está falando, precisa aprovar no Compresso, Condefat, Bombeiro, CETESB, Meio Ambiente, tudo isso a rica regularização de imóveis faz. Dá uma entrada no Google, põe rica regularização de imóveis, ou inclusive agora aqui no município de São Paulo, nós estamos com a anistia. Sim. A anistia está aberta para que todos possam regularizar o seu imóvel irregular. Sim. Isso é uma abertura ótima, geralmente a cada 10 anos que a prefeitura dá isso, e agora nós estamos tendo a oportunidade de regularizar o imóvel. Aquele que fez o puxadinho, aquele que fez a lateral, aumentou a lateral, cobriu uma garagem, fez aquela edícula, construiu errado, sem projeto, hoje existe a anistia aqui no município de São Paulo. E a RICA está aberta a isso. Pode ligar lá, 5587-1616, ou entre no site ricasp.com.br e veja por que faz a diferença. Ligue sem compromisso, que eles vão te falar se o seu imóvel está regular ou irregular. E falando em telefone também, para você que está nos ouvindo, ligue aqui para a rádio se precisar. Tenho recebido algumas perguntas, aquelas que não der para fazer no ar, o doutor Paulo se compromete a respondê-las fora do ar. Perfeito. O ouvinte aqui, o telefone do ouvinte é 3289-3580. E continuando aqui com o doutor Paulo Machado, nós estamos falando das dificuldades do síndico, falamos de assembleia, e hoje, com os reflexos da pandemia, o que mudou, ou está tudo igual, voltou a ser? Qual é a consciência hoje? Olha, Mário, melhorou bastante. Por exemplo, uma das coisas que eu penso que foram extremamente difíceis na época de pandemia e que hoje existe um acesso muito maior, são as próprias assembleias virtuais. Na época... Ah, é verdade, agora a assembleia é virtual, né? Meu amigo, como que o síndico conseguia aprovar contas? Não tinha como. Como que o síndico... era eleito, não tinha como, tivemos que fazer prorrogação de procuração para o síndico, isso você precisa ter algum respaldo, e aí foram soltando diversas normas e saiu até uma lei que permitiu que fosse virtual. Ok, podemos fazer a assembleia virtual, vamos embora. Tá, e aí? Arquiva o... Sim, aí você faz todo o trâmite, a lei determinava como seria feito. Tá, mas e a pessoa que de repente não tem internet? E se a pessoa é idosa e mal sabe acessar? Já temos um problema. Começou a ter problema, muito sério. E não havia uma estrutura sequer das administradoras para se fazer as assembleias virtuais. Até porque elas não eram permitidas até então. Eram presenciais e só. Isso gerou uma dificuldade imensa. E alguns problemas que foram acontecendo foram sendo sanados. Hoje, se eu não me engano, agora em março de 2022 já foi sancionada uma lei que realmente já permite essas assembleias virtuais que podem ser feitas, depende somente da convocação
do síndico, mas hoje a coisa estabilizou. E eu acho que isso é um grande avanço. Porque às vezes, por exemplo... Mesmo na nossa área jurídica, hoje as nossas, vamos dizer, audiências estão sendo online, a maioria. Sim. E você vê, você acho que tem um imóvel lá na Riviera. Isso. Eu também tenho um imóvel no litoral. Só que eu quero participar de repente, da Assembleia. Mas eu não preciso descer até a Riviera. Esse final de semana eu não tô... Você acessa e consegue. Eu acho fantástico. Eu entendo que veio. Quer dizer, isso foi uma das coisas boas, foi um avanço. Nossa, foi muito difícil. A adaptação foi complicada. Houve algum retrocesso, na sua opinião? Não, eu acho que agora... Ou seja, a pandemia, com todos os problemas, ela trouxe alguns... Sim, eu acho Nós estamos aprendendo com ela. Eu acho que a gente, nesses momentos de dificuldade, a gente acaba se superando, como aconteceu conosco, nossos escritórios, prefeitura, tudo fechado, a gente ficou verdadeiro hoje na desespero. Prefeitura praticamente é tudo online. Então. Hoje no jurídico nós despachamos, nós fazemos as petições tudo online. Fazemos as audiências online. Sim. Quer dizer, para nós também melhorou nesse aspecto. Imagina, eu tenho processos... É por isso que me permite até eu fazer o programa aqui da meio-dia. Sim, é verdade. Porque senão não estaria aqui, já Você estaria... vê, a gente tem processo longe. Eu tenho processo, por exemplo, em Minas Gerais, em Curitiba, aqui mesmo, São Miguel Paulista, que você leva 2 horas para chegar do Ipiranga lá. Hoje você acessou, você vê, peticionou, juntou. Isso foi uma coisa que realmente... E para os condomínios melhorou. E alguns escritórios descobriram que não precisa estar fisicamente para... Exato. o famoso home office, né? Sim, muita gente está. Eu muitas vezes fico em casa. Eu tenho um escritório dentro de casa. Nós temos a parceria da construtora GRX, que também faz casas e tudo em condomínios fechados, aqui em Dayatuba, Campinas e tudo. Eu conheço. Então, e a construtora hoje, uma das coisas que eles pedem no projeto é o espaço, que seria o home office. Sim. Então, uma das coisas hoje, 3 dormitórios, 4, não, mas eu preciso de um espaço. Então existe hoje a conscientização que a pessoa quer trabalhar em casa. Sim, sem dúvida. Eu acho que facilitou muito isso. A gente acaba economizando tempo, entre outras coisas, né? Aliás, Mário, eu estou com a minha sócia já há mais de 20 anos, a doutora Gisele Micail. Nós temos uma advogada que trabalha conosco há muitos anos, a doutora Danúbia, e a gente está agora viabilizando a nossa própria administradora, com alguns diferenciais, claro, a gente precisa ter-nos, né? Lógico, senão... E em breve vai estar funcionando. E aí você vai voltar aqui para a gente falar o que é administrar, porque uma coisa é ser síndico, uma coisa é ser o advogado do prédio, e a outra é ser administradora com vários prédios no teu escritório. E me diz uma coisa, quais são os principais desafios hoje que você acha do síndico nessa pandemia e tudo? Bom, eu acho que primeiro de tudo é realmente a relação com as pessoas. As pessoas estão num momento extremamente estressante por conta até de política. A própria pandemia trouxe uma realidade difícil para as pessoas. Nós perdemos muita gente querida, perdemos colegas advogados, eu perdi parente, primo. Então, as pessoas, de um modo geral, estão mais tensas, estão mais nervosas, elas estão mais difíceis. E isso é mais difícil para o síndico. Eu acho que isso é um grande desafio, tentar trazer paz dentro do condomínio. Esse é um dos principais objetivos. Eu acho que é um dos principais. Olha, eu vou deixar uma pergunta no ar, que eu vou chamar o intervalo, mas eu queria deixar a pergunta. Acabaram de me mandar aqui, como funciona o Airbnb nos condomínios, aluguel temporário e tal, mas não responde agora não. Tá bom. Vamos pro intervalo, Isaac, que eu já volto já, gente. Você está ouvindo pela Rádio Trianon, programa Mário Rica. Oferecimento Rica, regularização de imóveis e GRX Construtora. Você pode acompanhar a programação Trianon com som 100% digital pela internet radiotrianon.com.br ou em seu celular pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet. Fique sempre ligado com a programação Trianon, a mais paulista das rádios.
Regularize o seu imóvel agora. Evite problemas com a fiscalização e aproveite a anistia na cidade de São Paulo. Fale com a Rica Regularização de Imóveis. 5587-1616. Prefeitura, Projeto de Bombeiros, CETESB, Vigilância Sanitária. Ligue para a Rica para saber se seu imóvel está regular ou para tirar a licença do seu comércio. Fale com a Rica. 5587-1616. Fale com Mário Rica ou pelo Google Rica Regularização. Qualidade, variedade, prazo e preço baixo, quem tem é o Depósito Zona Sul. Aqui você encontra a maior linha de pisos e revestimentos, tinta Souvenir e Sherwin-Williams, impermeabilizantes, pias e gabinetes e muito mais, com a entrega mais rápida de São Paulo. Depósito Zona Sul, onde você compra e retira na hora, na Avenida Interlagos 1400, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 21 horas, sábados até às 19 e domingos e feriados das 8 às 17 horas. Você está ouvindo pela Rádio Trianon, programa Mário Rica. Oferecimento Rica Regularização de Imóveis e GRX Construtora. Olá, gente, boa tarde. Agora são 13h18. Eu estou com o Dr. Paulo Machado. Nós estamos falando aqui sobre condomínios, problemas condominiais, ou seja, o síndico, as atribuições, os problemas. Estou recebendo perguntas aqui via e-mail, está chegando algumas coisas aqui para nós, e eu deixei aqui uma pergunta no ar, que eu tenho certeza que é de interesse de quem mora no condomínio, que seria como funciona o IBIM nos condomínios, ou seja, aquele aluguel temporário, pode, não pode, cada dia você entra no teu prédio e você vê o teu vizinho alugou apartamento para um, depois alugou para outro, amanhã você sai falando boa noite para um e dá bom dia para outro, ou seja, eu sei que não é hotel, não é flat, sim, mas é o teu condomínio. Quando você comprou o condomínio, ou melhor, quando você comprou a tua unidade, era um condomínio familiar, era um condomínio residencial, tranquilidade. Eu tô me estendendo nessa pergunta porque eu sei, porque no meu prédio já aconteceu isso, mas eu vou deixar você responder essa pergunta. Tá. Como é o AIRBIM dentro dos condomínios? Não tem uma pergunta mais fácil? Não, essa é essa mesmo. Essa que é para você me falar. Pode, se você falar mal, o AIRBIM vai cair sobre você. Se você falar bem, o condômino também vai cair. Eu acho que as opiniões divergem, né? Nós, da área do direito, temos muito essa questão, diverge. Às vezes um pensa uma forma, outro pensa outra. Na verdade, Mário, a principal lei de locações, que iniciou lá em 1991, que veio alterando coisas lá de 64, né, que nós tínhamos parado, não previa esse tipo de... A não ser aquela locação temporária de até 90 dias, ou então para quem... Seria a locação de veraneio. Isso. Ou então para quem fosse locar o bem por mais tempo, já vai para os 30 meses e ponto. Em 2012 entrou realmente o Airbnb. Essa febre, vamos dizer, do aplicativo. Explodiu. Não é só o Airbnb, eu estou falando do Airbnb, mas sim, tem vários outros aplicativos nesse mesmo sentido. Isso começou a gerar alguns problemas, porque, veja bem, eu estou, de repente, fora do país por 2 meses. E eu quero alugar o meu espaço, porque eu tenho um rendimento, me ajuda a pagar o aluguel o condomínio. Então, o pessoal começou a se utilizar. E não haviam regras para isso. Hoje, se eu disser para você que existe uma definição, até hoje nem no meio jurídico existe. Não, tem ações correndo aí. Muitas ações correndo e depende de cada caso. Que os juízes, se você quiser, e nós somos craques em fazer isso, né, nós advogados. Bom, eu vou procurar a decisão que mais beneficia o meu cliente e vice-versa. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal e respeito quem diverge, eu penso que um condomínio residencial ele não deveria aceitar. Agora, se o síndico tiver esse tipo de problema, leva para uma assembleia, conversa com os demais. Mas aí não entra, agora eu vou te colocar numa fria, mas aí não entra naquela condomínio, eu sou dono da unidade. Sim. Eu autorizei o Paulo a dormir no meu prédio. Sim. Eu estou alugando para o Paulo, mas eu autorizei. E aí o síndico diz, bom, se é aplicativo, se é nova locação, aqui não entra. É aí que... porque ele esbarra no direito de propriedade.
né? Porque eu sou proprietário do imóvel. Isso. Então, em tese, você pode fazer aquilo, desde que é aquela coisa que eu falei anteriormente, não aflige o direito do outro. Por que eu inicialmente não era contra e depois eu acabei entendendo? Porque eu peguei vários casos, não foram um só não, vários casos de pessoa que alugava pelo aplicativo. E essa pessoa que alugava, você não conhece. E mesmo quem aceitou o dinheiro, quem alugou, ele não sabe para quem está alugando. Exatamente. Ele paga antecipado e pode entrar. E o que ocorreram várias vezes nessas oportunidades que as unidades foram assaltadas. Então o cara entra com autorização, observa ali os vizinhos, o cara saiu para trabalhar, está sozinho, e houveram diversos assaltos e essas regras começaram a ficar necessárias. Então, hoje, o que eu posso dizer sobre esse tipo de aplicativo? Primeira coisa, consulta o síndico. Conversa com ele, olha, como está aqui no prédio, vocês estão aceitando, para não se criar um problema. É possível fazer? Não é possível. Se não existe uma definição, vamos partir para uma assembleia, vamos conversar, é possível fazer, quais seriam as regras? Porque agora a era virtual, a era virtual, sim, a era, vamos dizer, do aprimoramento, ou seja, a internet, nós estamos mudando e nossos hábitos estão mudando. Hoje, sem dúvida, nós não tínhamos há 10 anos alguém que viesse trazer a pizza para nós, ou então a comida, aí tem gente que tem aquelas divergências, pode entrar, aí cada condomínio regulariza. Adotou. Adotou. Entra no prédio, não entra no prédio, sai do prédio, quer dizer, hoje a evolução também nos atrapalha um pouco. Sem dúvida. Isso com certeza. O meu conselho para quem tem essa intenção, conversa com o síndico, veja qual a possibilidade de ser feito ou não, se já existe regra, se não existe, vamos determinar quem é que vai entrar. Agora aqui, ó, alguém que está com algum problema, me mandaram aqui, ó, morador antissocial, o que eu faço? O que seria antissocial? Vamos lá. Não, então antissocial, ele deve ser bravo mesmo. O antissocial, ele, reiteradas vezes, ele acaba infringindo regras. Não é fácil de você tirar ou até mesmo de comprovar que um condomínio ele seja antissocial. Mas é possível, eu já acompanhei casos desse, em que o cara simplesmente não respeita nada e nem ninguém. Ou seja, o cão tem que ser pela área de serviço, ele quer pela área social. Eu tive um caso, Mário, que o cara tinha um apartamento por andar. Ele comprou 2 apartamentos. Num ele morava, no outro ele fez um canil. Pronto. Ele não saía com coleira, não saía com a guia, não saía com nada. Mas sou dono do meu imóvel. Exatamente. Isso gerou uma ação terrível, uma dor de cabeça. E nós temos que contar que tem pessoas que têm medo de cachorro. Tem pessoas que têm fobia de cachorro. Então você vai entrar num elevador que tem um cachorro. Por isso que é importante a regra. Olha, o cachorro desce por esse, o condomínio... Tem que ter... outra pergunta rápida. O nosso tempo está acabando, Sim, mas ainda dá tempo. Ó, obras em apartamento, quem é responsável, Paulo? Todo mundo. Na minha opinião, todo mundo. Desde o morador, que é o condômino, o síndico tem responsabilidade, porque ele é o responsável pela... Aliás, agora as obras, até para o síndico se preservar, ele está pedindo a famosa ART do engenheiro. Exatamente. Isso já tem uma determinação legal que é necessário ter. O próprio zelador acaba acompanhando a obra também. Todo mundo tem responsabilidade. Mas agora tem que ser feita essa norma, respeitar as regras ali e respeitar as regras do condomínio. Porque agora, você imagina, você resolveu trabalhar em casa hoje. E aí vem o cara com uma furadeira em cima de você e você tem uma reunião para fazer. Então, lembrando que o prédio é residencial e não é comercial. Mas só que você tem que determinar a hora. Olha, de tal a tal hora, um pouco mais barulho. Isso na época de pandemia, você imagina a confusão. Tem uma pergunta aqui também. Drone em condomínio pode? Bom, os drones... Aí entra aquela particularidade, a pessoa está na piscina, está na área comum. Isso. Eu peguei um caso uma vez que o rapaz era adolescente, ganhou um drone do pai e ele ficava passeando pelo prédio dele e dos vizinhos, observando as janelas das moças que eventualmente estivessem trocando. A da Lucas Samanta. Então, coisa de moleque, que foi advertido o pai entendeu e proibiu o menino. Na verdade, o drone também entra nas regras do condomínio. Eu penso que se for no condomínio que tem uma área boa, onde possa estar distante das pessoas, ok. Né? E desde que não seja um drone aqueles comerciais
né, que esse já precisa de uma autorização da ANAC. E temos uma coisa também, viu, Mário? Hoje em dia, por exemplo, para você visualizar um problema de fachada lá em cima, no 20º andar, muitas empresas usam o drone, não pendura mais o funcionário lá. Então, isso também tem que ter uma autorização e tudo mais. Agora, para o lazer, não existe ainda nada específico, mas aí tem que realmente ser o bom senso, né? Entendi. Ó, tem um síndico, para mim ele é síndico, ele mandou uma pergunta aqui, ó. Como não estressar-se além do necessário? Como não estressar? É o síndico. Não, é o síndico, com certeza. Olha, o estresse do síndico é algo maluco. Eu te digo até porque meu pai era síndico e eu acompanho muitos síndicos, né? E a gente sabe. Primeira coisa, você tem que estabelecer regras para atendimento dos condôminos, e por isso que eu sou a favor do síndico profissional, tá? Para evitar um pouco isso. Porque as pessoas não querem saber, ela está com um problema, ela liga 8 horas, 11 horas, meia-noite, de sábado, de domingo, então tem que estabelecer regras. Olha, de tal a tal horário o síndico vai te atender, fora desse horário não, a não ser um caso de emergência. Você não acaba incomodando também, é lógico. Cuidar muito da saúde mental dele, física, são coisas que são bastante importantes, e tentar, de alguma forma... Opa, meu telefone estava tocando ali. E tentar, de alguma forma, conversar. Não é fácil. Eu peguei casos aí, Mário, de condôminos atacando literalmente o síndico. Não, de briga, de isso pancada comum, mesmo. Tem. Um negócio... Bom, teve até agressão física e teve até já gente que matou o síndico. Vi na imprensa aí, infelizmente. Quer dizer, vira uma coisa pessoal, ou seja, ele esquece que o síndico é morador também. Sim. Não, hoje para ser síndico realmente ele tem que estar, como não estressar, não seja síndico. Não é fácil. Olha, porque não é fácil. Eu não seria. E olha que eu já fui dono de administradora de condomínio, já participei de... Eu gosto de orientar, de ajudar, de fazer tudo o que eu puder, mas... Você tem 30 segundos, se possível, para falar qual é o futuro da advocacia na área condominal. Bom, eu acho que para aqueles colegas que têm o desejo aí de entrar na área, eu acho que a principal do momento... na área condominial, é a questão da conciliação. Você montar uma equipe de advogados para que possa estar efetivamente dentro do condomínio, trazendo soluções, por exemplo, para inadimplência, brigas e tudo mais. Isso é o grande momento para se fazer. Eu sou conciliador do Tribunal de Justiça há muitos anos, juntamente com a Esther, que até me ligou aí, e a gente trabalha muito nessa linha. Aliás, para falar nisso, tem muita pergunta aqui, Sim. Dá o teu Instagram, fica à vontade, aí o teu Instagram, dá o teu serviço aí, quem quiser achar o doutor Paulo Machado para falar de condomínio ou outras áreas, porque ele é um advogado da área civil, quer dizer, ele atua em outras áreas, não é só condomínio. Sim. Bom, o meu e-mail é paulomachadoadv@yahoo.com.br. Eu não tenho do meu escritório para não dar bagunça lá, senão minha sócia me mata. Então vamos no meu particular. E o meu Instagram é Paulo Machado ADV. ADV de advogado. Acha o doutor Paulo? Acha ali e a gente está à disposição, Mário. Chegamos ao final do programa, mais uma vez te agradecer, Mário, pela presença. Obrigado você. Eu acho que dá para fazer muitos programas, quer dizer, eu ainda vou te convidar para outros assuntos, porque nós demos aqui uma passeada aí pela área de condomínio, mas na área jurídica tem muita coisa para se falar de condomínio. Mesmo no próprio condomínio, que a gente poda de árvore. Não, tem muita coisa para se falar. Muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Quero agradecer também na mesa de som Isaac Barros, na montagem técnica Gerson Lima, na nossa gerência o Sérgio de Souza, direção Miro Modesto, produção o nosso Tom Arruda aqui pela 740M a 810, e lembrando também que agora daqui a pouco está entrando aqui já no ar na sequência, o Caio Sorriso. Um forte abraço e até amanhã, gente. Um abraço. Você ouviu o programa Mário Rica, aqui, Rádio Trianon, AM 700.